Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e vida na Alemanha. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, você já sabe, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E se você gosta muito desse ou de algum outro vídeo aqui do canal, você pode fazer uma doação única, só apertar no Super Thanks, no símbolo de coraçãozinho aqui embaixo no vídeo também. Então, gente, resolvi conhecer o Bodensee. A gente vai conversar um pouquinho sobre como e por que eu quis ir conhecer o Lago de Bodensee, como eu decidi fazer essa viagem, organizar essa viagem, pernoite, não pernoite, bate-volta, enfim. E no final do vídeo eu vou falar todos os gastos que eu tive com essa viagem. Então, acompanhe aí até o final. Então, Bodensee, ele é um lago que fica aqui no sul da Alemanha. Ele fica bem na divisa da Alemanha com a Áustria e a Suíça. Inclusive, ele é um lago muito grande, ele tem 536 quilômetros quadrados. E rola essa polêmica de ele ser ou não ser considerado o maior lago da Alemanha, afinal de contas ele fica na divisa com outros dois países. Mas só para vocês terem uma ideia, ele tem 536 quilômetros quadrados e o segundo maior lago da Alemanha, ou o primeiro se você não for considerar o Bodensee, tem 117 quilômetros quadrados, então o Bodensee é muito maior, ele é realmente muito grande. E aqui dentro da Alemanha ele fica nos estados da Baviera e de Baden-Württemberg, que são os dois estados aqui pro sul. E ele tem várias atrações, mas eu quis conhecer esse lago especificamente para conhecer a Ilha das Flores, Mainau, e a cidade de Meersburg. E aí, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê que eu quis conhecer esses lugares. Mas eu vou começar falando como que eu cheguei lá. Na parte do lago que fica na Baviera, tem uma cidade bem grandinha, famosinha, também muito legal de visitar, que é a cidade de Lindau, e que seria muito propício para eu que moro em Munique ir por Lindau conhecer o Bodensee, porque tem a promoção do Bayern Ticket, que inclusive tem post lá no blog falando sobre o Bayern Ticket. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não vou explicar agora, senão vai fugir muito do assunto, mas é uma promoção da Deutsche Bahn e teria como ir de trem mais baratinho até Lindau e de Lindau pegar o barco para a ilha de Mainau, que é seria um pouco mais longe, mas um passeio de barco um pouco mais longe, mas daria para fazer dessa forma para economizar no transporte até o lago. Mas aí eu comecei a ver que ia demorar, né, umas 2 horas para chegar até Lindau, aí mais o passeio de barco até a ilha que eu queria conhecer, Mainau, e que para um bate e volta talvez não seria tão interessante. Então eu teria que de qualquer forma pagar o Bayern Ticket, que é válido por um dia só, para 2 dias, um dia para ida e um dia para volta. Então, outras opções, se eu fosse dormir lá para aproveitar um pouco mais o dia, ter um pouco mais tempo, não fazer tudo tão corrido, valeria olhar outras opções. Então, eu comecei a olhar trem até a cidade de Meersburg, que é uma cidade que eu já tinha ouvido falar que é super bonitinha, ali na beira do lago, e que daí já fica em Baden-Württemberg. E aí eu comecei a olhar para ir para essa cidade, uma cidade super fofinha, comecei a ver fotos, coisas que teriam para fazer lá. Achei super legal. Então, me decidi, eu quero ir pra Mainau e agora eu quero também conhecer Meersburg. E o trem tava muito caro pra lá. Tava em torno de 60 euros. Pra uma pessoa, só ida. Mas trem é como um avião, então o preço pode ir mudando dependendo do dia que você olha, enfim. Então eu pensei, isso aí dessa brincadeira vai dar muito caro só de passagem de trem. Vou olhar ônibus. Decidi olhar a Flixbus e deu tudo certo. Consegui uma passagem mais barata para 2 pessoas, ida e volta, com poltrona, ainda escolhi assento. Escolhi o assento da frente, o primeiro assento, em cima do motorista, aquele assento que você tem a janelona inteira na sua frente. Pensei, vai ser super legal, porque são 3 horas de viagem, vou ver toda a vista e ainda vou conseguir gravar vídeos da estrada, da autobahn, pra mostrar aqui no canal. E aí eu deixo com vocês o vídeo da minha vista na ida. Errou! Errou! Ninguém acertou! E a minha vista na volta. Então, assim, não deu pra aproveitar. Claro, né? Aproveitei, conseguia ter uma visão, mas assim, ela tava ali meio ofuscada por um vidro muito sujo, tanto na ida quanto na volta. Mas, enfim, eu não tenho problema nenhum em ir e voltar de ônibus. Eu gosto da Flixbus, eu acho que é um valor, realmente o valor foi muito bom. Vou falar todos os valores no final do vídeo, tá? Não tinha parada, se a gente fosse de trem, a gente ia ter que pelo menos fazer 2 mudanças de trem, de 2 a 4 mudanças de trem. E ali não, a gente entrou em Munique, na rodoviária de Munique, e a gente saiu. Lá teve uma parada só, que foi na cidade de Friedrichshafen, que também já é em Baden
em Württemberg, que dá uns 20 minutos, um pouquinho menos entre 20 minutos e meia hora de Meersburg já. Então foi assim super tranquila a viagem e o melhor de tudo, o ponto ficava a 200 metros do hotel e aí entrar no hotel. A gente decidiu essa viagem há uma semana, então eu fui ver hotel. Não, beleza, a gente vai dormir lá, não vai fazer bate-volta, então vamos ver hotel. Tinha 3 hotéis disponíveis em todo o booking, em toda a internet, pra reservar lá pra essa uma noite que a gente queria passar lá. E eu pensei, gente, não tem hotel nessa cidade, mas tem muito hotel nessa cidade. Cheguei lá, final de semana, e vi que tem muito hotel, só que realmente tava muito cheio, então é alta temporada, todo mundo quer ir pra beira do lago, então tem que reservar, tem que se planejar um pouquinho antes. O hotel que a gente ficou foi o Hotel Victoria. Eu gostei muito da localização, como eu falei pra vocês, 200 metros ali do ponto da onde a gente desce e pegava de novo o Flixbus, e ele ficava bem na frente do Obertor, que é um portão que você entra pra Cidade Velha. Então a localização dele era muito boa, o café da manhã era muito bom, bem alemãozinho, assim, com pãezinhos diversos, com uma geleinha, com muesli, né, o cereal, com, enfim, queijos, ovo, muita coisa assim, um cafezinho bem clássico alemão. O quarto super confortável. A única coisa pela qual eu não recomendaria esse hotel é porque o quarto era muito quente. Tinha um ventiladorzinho bem michuruquinha. Ele deu conta à noite choveu, ficou um pouquinho mais fresco, deu conta à noite, mas poderia ter sido um pouquinho melhor e o quarto realmente era muito quente, sendo que a gente ainda não está no verão. Apesar de os dias já estarem bem quentes, a gente ainda não está no verão. Então eu não indicaria muito esse hotel para quem vai em dias muito quentes, principalmente julho, agosto, junho agora, quando o tempo tá mais quente mesmo. É a única ressalva que eu tenho. O resto, as pessoas do hotel super simpáticos, café da manhã, conforto, localização, todo o resto foi muito bom. Mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos falar sobre a viagem. Então, chegamos lá de Flixbus depois de uma viagem de 3 horas e pouquinho. Chegamos lá era quase 9 horas, a gente já entrou no hotel, a chave estava esperando pela gente lá, a gente deixou as coisas no hotel e como no verão aqui o sol se põe muito tarde, ainda não estava escuro, a gente decidiu, o sol estava se pondo, estava um anoitecer bem bonito e a gente decidiu fazer um passeiozinho de reconhecimento na cidade. Então a gente saiu por Meersburg pra dar uma voltinha lá e conhecer um pouco, se situar, como é que era o centro histórico. Nessa primeira noite, inclusive, a gente não gastou com jantar, a gente levou uma marmitinha no ônibus, porque aí a gente comeu um pouquinho no ônibus depois quando chegou no hotel, porque a gente achou que, sei lá, a gente talvez estaria cansado da viagem, a gente ia chegar lá 9 horas, então a gente achou que talvez a gente nem sairia do hotel, mas como o dia tava bonito ainda, a previsão era pra chover à noite também, e tá chovendo até o outro dia de manhã, então a gente realmente achava que a gente ia ficar no hotel, mas a previsão errou, tinha sol, o anoitecer tava lindo, a gente decidiu dar uma volta. Então a gente saiu, mas a gente não jantou fora, a gente só andou por lá mesmo. Inclusive tinha muitos restaurantes que já tinham fechado a cozinha, fechava às 9 horas, então pra gente até seria meio tarde pra querer comer alguma coisa. Mas a gente decidiu sentar em um restaurante lá que fechava às 10, ou seja, a gente também não tinha muito tempo pra beber pelo menos um vinhozinho. Então a gente ficou lá aproveitando. Realidade, tinha um pouco de mosquito, a gente, né, no anoitecer naquela hora, a gente teve que ficar ali lutando, não tava sem aquele conforto todo, mas o anoitecer tava lindo, o vinho tava delicioso, a gente ficou lá bebendo e conversando e passeamos já por Meersburg na primeira noite. Cidade incrível, já me apaixonei de cara. Conhecer a cidade assim, já com aquela luz do anoitecer, tava claro, mas os estabelecimentos já estavam ligando as luzes, assim, tava incrível. Enfim, já me apaixonei, foi amor à primeira vista por Meersburg. E a cidade é super pequenininha, então já nesse primeiro dia a gente já conseguiu conhecer o centro histórico inteiro num passeiozinho, assim, de 20 minutos, porque é muito pequenininha a cidade mesmo. Bom, e aí no dia seguinte acordamos, como eu falei pra vocês, a previsão do tempo era de que ia chover até umas 11 da manhã, mas ainda bem, choveu só de noite mesmo. A gente acordou, dava pra ver que tinha chovido, mas já tava começando a secar a rua, e a ideia era sair umas 9 horas, a balsa que a gente ia pegar, o barco que a gente ia pegar pra ilha de Mainau, a gente já quis ir logo de manhã, saía às 10h05, então a gente pensou em sair do hotel umas 9, 9h30, porque ia estar chovendo, e a gente
também queria chegar um pouco antes ali para comprar o ticket do barco. Resumindo, acordamos, tava com sol já, a gente desceu, tomou café e saiu para comprar o ticket, porque já tava, enfim, o dia lindo, então já fizemos o check-out e a gente já saiu do hotel. Isso foi perto das 9 horas. E aí, primeiro fato de que eu sou uma viajante muito velha é porque eu adoro acordar cedo. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo e aproveitar muito o dia claro. Então, pra mim, 9 horas já é um horário tarde pra sair do hotel. E é engraçado que a gente saiu às 9 horas, que pra mim era tarde, mas aparentemente Merseburg começa com a vida muito tarde, porque nessa hora não tinha nada aberto ainda, nenhuma loja, nada. Tinha algumas padarias, alguns lugares assim que vendem comida já de manhã, que estavam começando a abrir, estavam varrendo a calçada na frente do lugar. A ruazinha ali no centro histórico de Merseburg, que é só pra pedestres, estava cheia de carro descarregando coisa nos restaurantes. Então, realmente, o dia começa um pouco mais tarde, a partir de umas 9h30, 10 horas, é que a cidade começa a sua vida. Não fica lotada ainda, mas ela começa a funcionar. Mas foi bom, a gente acordou, já deu uma volta por ali, a gente garantiu o nosso ticket, e aí ficou dando mais uma voltinha, esperando ali na beira do lago, pra que chegasse a hora do nosso barco, às 10h05. E aí, tranquilo, entramos no barco, a viagem dura em torno de uns 35 minutos pra ir, né, essa ida, porque para em mais um local do lado de cá do lago pra depois ir pra ilha. Então a gente chegou na ilha umas 10h40 e aí a gente ficou lá por umas 3 horas passeando pela ilha. E aí, o que é a ilha de Mainau? A ilha de Mainau, ela é uma pequena ilha ali no lago de Constança, ou no Bodensee, e ela pertence a uma fundação. Por muito tempo ela pertenceu à família real da Suécia. Foi uma compra de alguém da família real e isso foi passando de geração em geração, enfim. E hoje ainda é a família real que administra, mas já faz uns anos que eles fizeram uma doação a uma fundação que dá aulas de jardinagem, enfim, que preserva a ilha ali através dessa fundação, apesar de a administração ainda correr pela família real da Suécia. Inclusive, quando você visita lá, você vê algumas bandeiras da Suécia e é por isso. Apesar de não ter nada a ver a localização da Suécia com a ilha, mas é por isso que tem a bandeira da Suécia por lá. Você paga para entrar na ilha também, então o valor do barco foi não só a passagem pro barco, mas foi também a entrada na ilha. Você pode seguir por barco, que foi como a gente fez, a partir de Merseburg, ou através de Lindau, né, vir de Lindau, ou por Constance. E aí, por Constance, tem uma ponte que segue para a ilha de Mainau. Então você pode entrar caminhando pela ilha também. Então ali vai ter o caixa, você consegue pagar ali para entrar na ilha, para só a entrada da ilha, e aí você segue caminhando para a ilha mesmo. A gente veio pelo barco. E aí essa ilha é basicamente uma ilha cheia de jardins. E aí aqui o segundo fato da viajante velha aqui, tinha só idosos e famílias com criança nesse rolê, nessa ilha, mas eu amei o passeio. Eu acho que, assim, para mim é uma coisa que eu não vou todo verão para visitar a ilha, mas eu gostei muito de ter feito uma vez, eu achei bem legal. Tem vários tipos de jardim, tem o jardim de rosas, tem o jardim italiano com uma cascata, uma escada que inclusive eu acho que é o ponto mais famoso da ilha lá, que tem aquela cascata, eles enchem de flores. Enfim, é incrível, tem uma fazendinha com cabras, as crianças podem mexer nas cabras, nas lhamas, mini pônei, tem uma casa de borboletas, enfim, tem vários tipos de jardins, tem sequoias gigantes doadas dos Estados Unidos, sabe aquele parque dos Estados Unidos que tem aquelas árvores gigantescas que eles cortam o tronco para o carro passar por baixo. Então tem várias plantas, árvores, flores de vários lugares do mundo que estão reunidas lá. Eu achei bem legal o passeio, bem bonito. E é isso. Isso foi em Mainau, a gente ficou lá, a gente não comeu lá, a gente também levou um negocinho pra gente comer, a gente levou um pedacinho de pizza pra gente dividir, pra dar uma enganada na fome e almoçar na volta, quando a gente voltasse pra Merseburg. Então foi isso, a gente basicamente ficou caminhando lá e vendo os jardins e vendo todas as atrações da ilha por cerca de 3 horas. Aí a gente pegou um barco pra voltar pra Merseburg. De volta em Merseburg, a gente chegou umas 2 horas de volta em Merseburg e a gente decidiu comer. O almoço foi incrível, a gente deu uma procuradinha ali no Google, restaurantes que tinham referência. A gente pediu uma sopinha de cebola, um Spätzle da Oma. Inclusive é muito interessante porque aqui na Baviera
O Spätzle é basicamente o Käse Spätzle, não tem muita opção de Spätzle diferente. E nesse restaurante tinha vários Spätzle. A gente ficou tipo, gente, eu quero experimentar outro Spätzle, mas a gente também não queria comer um prato cada um, porque ia ser muita coisa. Então a gente acabou pedindo a sopa de cebola, um Spätzle da Oma, que era um Spätzle com ervas e chucrute. E foi isso. Então a gente dividiu, ainda veio uma saladinha de acompanhamento ali. Então a gente dividiu a salada, dividiu a sopa, dividiu o Spätzle. Foi um almoço de 3 cursos super chique, que acabou enchendo a gente, apesar de a gente ter dividido tudo. Pedimos um vinho também, obviamente, lá da região, muito bom, vinho branco, e foi isso. Foi incrível, almoçamos, demos uma descansadinha nas perninhas que tinham andado bastante na ilha de Mainau de manhã, e dali a gente seguiu pro castelo de Meersburg. O centro histórico de Meersburg, ele tem a cidade baixa e a cidade alta. A cidade baixa bem ali na beira do lago, e a cidade alta é onde fica a vinícola, fica o castelo. Então, uma das atrações de Meersburg é esse castelo. Ele é um castelo, não é muito grande, mas é bem legal de visitar para entender um pouco como funcionava a vida na Idade Média. Esse castelo ele foi habitado desde que ele foi construído lá no século I até o século XIX. Então tem vários momentos ali da vida na Idade Média e de como esse castelo foi se adaptando ao longo do tempo. É um passeio legal de fazer e acho que dá para entender um pouco de como funcionava e ter uma ideia. Não eram reis ou rainhas que viviam nesse castelo, então eram simplesmente pessoas ricas que moravam no castelo, e dá pra entender um pouco como é que isso acontecia sem ser a realeza que vivia ali. Normalmente a gente visita castelos onde a realeza morava, enfim, e não é esse caso. Então era como uma pessoa normal, entre aspas, porque também não era um pobre coitado, vivia no castelo naquela época. Então também foi um passeio bem interessante de fazer. E do castelo nós seguimos aí, nessa hora, quando a gente saiu do castelo, a visita ao castelo demorou mais ou menos uns 50 minutos, são 30 salas para visitar, e dali a gente foi, então, às 4 da tarde, e aí Meersburg estava pegando fogo, tinha muita gente no centro histórico, muita gente na parte dos barcos, saindo para outros lugares do lago, e estava quente. Então, a gente já tinha planejado o dia dessa forma, para que nessa parte onde tivesse tudo super lotado e o dia tivesse mais quente, a gente fosse para onde? Para a piscina. Meersburg tem águas termais também, então a gente decidiu ir para as termas. A gente tem um Gym Pass aqui, e essas termas estavam inclusas no nosso Gym Pass. Então, além de a gente ter aproveitado uma piscina lá na beira do lago, ainda a gente não precisou pagar por nada. Então, essa parte do passeio foi gratuita, inclusa no Gym Pass que a gente já paga todo mês. E aí a gente ficou por lá por umas 2h30 até a gente ter que sair de lá pra tomar um banho e pegar o ônibus pra voltar pra Munique. Super gostoso, água termal, a água não tava muito calor, porque afinal de contas, como fica na beira do lago, acaba ventando bastante ali na beira, né? Então, apesar de que tinha sol, tava ali uns 25 graus. Era muito boa que a água era termal, né? Então era um pouquinho mais quentinha. E você entrava por dentro do lugar, você entrava na piscina, e aí a própria piscina, por dentro da piscina, você saía pra fora do lugar. Tinha uma portinha por dentro da piscina que você ia lá pra fora, e lá fora tinha piscina com a borda infinita, olhando para o lago. Foi incrível, gente. Então, assim, essa nossa experiência foi muito boa. Eu amei Meersburg. Como eu falei, Mainau é um lugar que eu achei que valeu... Eu gostei muito de visitar pra ir uma vez e pronto, tá visto. Mas Meersburg é uma cidade que, por mais que foi uma cidade minúscula, a gente conheceu na primeira noite, caminhando por lá por 20 minutos, a gente já conheceu basicamente a cidade inteira. Mas me deu muita vontade de voltar. Eu achei muito gostoso. Uma cidade, enfim, na beira da água. O tempo tava incrível, com um restaurante bom, com um vinho bom, com essa piscina termal de borda infinita ali na beira do lago. Eu fiquei, gente, como a vida é boa. Eu amei mesmo. Então é isso, gente. Essa foi a minha viagem. A gente voltou pra Munique, então, às 7 horas do dia seguinte. Então a gente conseguiu, que deu certinho o nosso objetivo de ter dormido lá. A gente chegou à noite, na sexta-feira. Conseguiu aproveitar ainda um pouco a noite, que não tava nem nos meus planos de conseguir aproveitar um pouco a noite da sexta-feira. Dormir lá e realmente aproveitar o sábado inteiro. Então a gente saiu lá da piscina térmica, era umas 6h30, pra ir pegar o ônibus às 7h20 e voltar pra Munique. E aí mais 3 horas de viagem, a gente chegou em casa e fim de passeio. Foi incrível.
Agora vamos falar sobre os gastos, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber quanto deu essa brincadeira, quanto deu essa viagem. Então, vocês lembram que eu falei que o valor do trem tava 60 euros só a ida para uma pessoa, mais 60 euros volta para uma pessoa. Então, com o ônibus da Flixbus e assentos reservados, tudo isso custou 59,92 ida e volta para nós dois já. Como nós decidimos dormir lá, o pernoite custou 120 euros. Como eu disse, os hotéis eles já estavam bem esgotados porque eu reservei uma semana antes. Então eu acredito que se você reservar com um pouquinho mais de antecedência, você consegue encontrar um hotel talvez um pouco melhor com esse preço ou um pouquinho mais barato no mesmo nível do que o que a gente se hospedou. E aí agora a coisa que eu acho que eu achei a mais cara de todas, mas eu também entendo depois de ter visitado o lugar, é a ilha de Mainau. Então, o barco mais a entrada na ilha de Mainau custam 35 euros, ou seja, para duas pessoas custou 70 euros o barco ida mais volta e a entrada na ilha. A entrada do castelo de Meersburg foi 25,60 ou 12,80 por pessoa, e de comida a gente gastou 45 euros. 30 euros do restaurante do almoço com vinho, spätzle, a salada e a sopa. Foram 13,60 euros. Na noite que a gente chegou, a gente parou para beber um vinho, então foram 2 taças para cada um, a gente gastou 13,60, e a gente também comprou um sorvete lá no final do dia, quando a gente estava voltando, indo para o ponto de ônibus para aproveitar os últimos minutos em Meersburg. E aí, como eu falei, a terma foi gratuita, mas se você fosse pagar pela terma, porque você não tem o Gym Pass como a gente, custaria 10,50 por pessoa para 2 horas na piscina termal. Então, pra gente, o total da viagem deu em torno ali de 320 euros, com pernoite, com a ida de ônibus, com a terma, visitando o castelo e visitando a ilha de Mainau. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha inspirado vocês a conhecer o Bodensee. Se vocês já foram pra lá, pra Mainau, pra Meersburg, se vocês conhecem outras cidades no Lago de Bodensee, deixem aqui embaixo todas as sugestões, que é um lugar que com certeza eu quero voltar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Constance. Esquece. Bodensee, ou Lago Constança, em português. Parece muito estranho falar Lake Constance. E ele tem várias atrações, várias cidades, inclusive aqui... Ai, não. Calma. Tá, deixa eu ver se eu englobei tudo que eu queria englobar desse primeiro dia. Foi uma compra que o irmão de uma princesa... Ai, meu Deus. Não vou falar a história. Esquece a história. Inclusive, quando você visita lá, uma taxa que você paga mensalmente, não preciso explicar o que é um Gym Pass, né, gente? Se você sabe, se não sabe, não sabe. E é isso. E a questão... Ai, já falei tudo isso, calma. Tá, volta, de novo. Que não pode entrar, não pode cachorro.